Meus pais nunca fizeram questão de esconder que ela era a preferida, a filha perfeita, enquanto eu era tratada como o fracasso da família. Cresci ouvindo humilhações e comparações cruéis, até mesmo em momentos que deveriam ser de união. Mas o que eles nunca imaginaram é que um dia eu teria forças para mudar toda a história. No jantar que deveria celebrar o noivado da minha irmã, meus pais e o noivo dela acharam que poderiam me ridicularizar em francês, acreditando que eu não entenderia uma palavra. Só que, naquela noite, eu deixei todos em choque com uma simples frase, e no dia seguinte, a vida deles virou de cabeça para baixo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito cedo, aprendi a lidar com a diferença de olhares e de gestos dentro de casa. Minha irmã sempre foi a favorita, não havia dúvidas sobre isso. Enquanto ela era enaltecida por qualquer pequeno feito, eu era vista como um peso, uma sombra sem brilho. As palavras dos meus pais sempre deixavam claro, ela seria o orgulho da família, a herdeira da grande origem francesa que tanto eles faziam questão de exaltar, enquanto eu apenas carregava o sobrenome sem valor algum aos olhos deles. Meu pai, diretor em uma multinacional francesa, cultivava essa superioridade como se fosse uma coroa. Ele se vangloriava do sangue europeu, dos contatos internacionais, da fluência no idioma, como se isso nos tornasse melhores do que os outros. E claro, minha irmã herdou essa ostentação. Desde criança, ela repetia as frases do meu pai, como se fosse a sucessora natural de um trono que nunca existiu. Eu, por outro lado, fui empurrada para o canto, obrigada a aprender sozinha que, se quisesse algo, teria que lutar sem esperar apoio. Minha adolescência foi marcada por esse contraste doloroso. Enquanto minha irmã tinha tudo pago sem esforço, eu precisei trabalhar cedo para custear meus estudos. Cada centavo do meu salário era calculado para pagar a mensalidade da faculdade, e muitas vezes abri mão de coisas simples para conseguir seguir em frente. Eles nunca se importaram com meu sacrifício, nem sequer perguntavam como eu estava conseguindo. Mas para minha irmã, qualquer capricho era atendido com entusiasmo. Meus pais diziam que ela era o futuro brilhante da família, enquanto eu era tratada como alguém fadada ao fracasso. Ainda assim, encontrei forças em lugares que eles jamais poderiam imaginar. Economizei, aluguei meu próprio apartamento e comecei a construir minha vida longe do julgamento constante. Não foi fácil, mas aprendi a apreciar cada pequena vitória, a compra de um móvel usado, uma conta paga sem atraso, o silêncio do meu espaço que, pela primeira vez, era realmente meu. Mesmo vivendo por conta própria, de tempos em tempos eu os visitava. Nessas ocasiões, era como se eu fosse apenas uma figurante em um palco iluminado pela presença da minha irmã. As conversas giravam em torno dela, suas conquistas superficiais, seus planos vazios. Eu era lembrada apenas para ouvir comparações. Nunca perguntavam sobre meu trabalho, sobre minhas lutas ou conquistas. Era como se minha história fosse invisível. Mas a vida, silenciosamente, me presenteava com oportunidades. Depois de anos de dedicação, me formei. E em uma reviravolta irônica do destino, consegui uma vaga em uma multinacional francesa. A mesma origem que minha família usava para me diminuir, agora era o caminho para o meu crescimento. Com esforço, disciplina e noites em claro, fui subindo degrau por degrau. Até conquistar um cargo de liderança. Com ele, vieram responsabilidades ainda maiores, negociações importantes, viagens de negócios e, claro, o aperfeiçoamento do idioma francês. Eu já vinha estudando há algum tempo, mas agora precisei mergulhar de vez. E foi nesse processo que comecei a enxergar algo que meus pais jamais esperariam. Eu estava mais conectada àquela cultura que tanto veneravam do que eles próprios. E então, um convite inesperado mudou o rumo de tudo. Meus pais organizaram um jantar em um restaurante francês da cidade, um lugar requintado, quase intocável para mim nos tempos em que cada moeda era contada. O motivo da celebração era o noivado da minha irmã. Seu futuro marido, um jovem arrogante, herdeiro de uma fortuna, completava a imagem de perfeição que eles tanto buscavam. E, como se não bastasse, ele também falava francês. Naquela noite, entre taças e pratos caros, vivi o momento mais cruel de todos os anos de desprezo.
Meus pais, em conluio com o noivo da minha irmã, começaram a me humilhar em francês, acreditando que eu não compreenderia. Riam, faziam piadas sobre minha aparência, sobre minha vida, sobre como eu jamais oraria o sobrenome que carregava. Minha irmã, que pouco entendia do idioma, apenas ria de deboche, satisfeita em me ver diminuída diante de todos. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, mas também algo nasceu. Esperei pacientemente, com um sorriso disfarçado, até que terminaram sua encenação cruel. Então, calmamente, olhei para todos à mesa e respondi, em francês impecável: amanhã vocês receberão uma surpresa no trabalho de vocês. O silêncio foi imediato. Eles não imaginavam o que estava por vir. O que não sabiam, porque nunca se importaram em perguntar, é que meu cargo me dava poder suficiente para mudar completamente o destino profissional tanto do meu pai quanto do noivo da minha irmã. Aquela noite foi o prelúdio da virada. O silêncio que se instalou depois da minha frase em francês foi tão pesado que parecia sufocar o ar ao redor da mesa. O garçom, que vinha em direção para servir a sobremesa, parou no meio do caminho, estranhando a mudança repentina de expressões. O rosto da minha irmã, antes estampado por um sorriso debochado, empalideceu. O noivo, que até então ria abertamente de cada comentário, arqueou as sobrancelhas, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. E meus pais se entreolharam, paralisados, como se de repente o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Eles jamais imaginaram que eu fosse capaz de falar francês. Na verdade, nunca se deram ao trabalho de perguntar sobre minha vida, sobre o que eu estava aprendendo ou conquistando. Estavam tão ocupados em me menosprezar que acreditaram na narrativa que criaram, a de que eu era a filha fracassada, incapaz de superar qualquer desafio. Meu pai tentou disfarçar, pigarreando. Você entendeu o que dissemos? Perguntou, a voz tremendo levemente. Olhei para ele e soltei um sorriso sereno, sem dar nenhuma resposta direta. Apenas levantei-me da mesa, ajeitei o guardanapo sobre o prato e, com a mesma calma que os desarmara segundos antes, disse: aproveitem o jantar. Tenho certeza de que foi o último em que se sentiram no controle. Sem esperar por reação, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. O som dos talheres batendo nos pratos, as risadinhas nervosas da minha irmã e a respiração pesada do meu pai ecoaram atrás de mim. Mas eu não olhei para trás. Saí daquele restaurante com a cabeça erguida, sentindo o frio da noite como uma confirmação silenciosa de que o tempo da submissão havia terminado. Dentro do restaurante, a cena se tornou caótica. Isso é impossível! Minha mãe exclamou, levando as mãos ao rosto. Ela nunca estudou francês. Você está errada, mãe, murmurou minha irmã, ainda incrédula. Ela falou perfeitamente. O noivo, incomodado por ter sido surpreendido, fechou a cara e cruzou os braços. Que tipo de joguinho é esse? Vocês disseram que ela era insignificante. Uma derrotada. Se ela fala francês desse jeito, é porque esconde mais do que aparenta. Meu pai tentou se recompor, mas a preocupação já tomava conta. Não é nada. Deve ter decorado algumas frases para nos impressionar. Não vai durar. Apesar das tentativas de minimizar o impacto, todos ali estavam abalados. Era a primeira vez que, em muitos anos, a filha esquecida os havia colocado contra a parede sem sequer levantar a voz. Na manhã seguinte, acordei cedo. O sol mal havia despontado quando já estava em frente ao prédio da empresa onde trabalhava. O peso da noite anterior ainda estava presente, mas agora transformado em determinação. Entrei na sala de reuniões com a certeza de que aquele seria um dos dias mais decisivos da minha vida. Meu cargo de liderança me dava autonomia sobre decisões estratégicas, e justamente naquela semana estavam sendo revisados alguns contratos de grande relevância. Entre eles, os mais importantes eram os que envolviam a empresa do meu pai e também a do noivo da minha irmã. 2 acordos que sustentavam grande parte da imagem de sucesso que ambos ostentavam. Enquanto preparava a documentação, respirei fundo. Não era vingança pela vingança. Era justiça. Eles haviam me tratado como nada durante toda a minha vida, e agora precisariam lidar com as consequências de terem subestimado alguém que nunca deixaram florescer.
A primeira ligação que fiz foi para o setor jurídico da minha empresa. Expliquei a situação profissional, os riscos e os motivos que justificavam o cancelamento dos contratos. Tudo dentro da legalidade. Nenhum detalhe poderia ser usado contra mim. Depois, com os pareceres em mãos, encaminhei os comunicados oficiais. Na tela do computador, vi o envio ser concluído. 2 contratos milionários, cancelados com apenas alguns cliques. Senti um frio na espinha, não de medo, mas da consciência de que nada seria como antes. Poucas horas depois, as primeiras reações começaram a surgir. Meu telefone tocou várias vezes, mas eu deixei que caíssem na caixa postal. Meu pai e o noivo da minha irmã ainda não sabiam oficialmente que eu estava por trás da decisão, mas logo entenderiam. À tarde, durante uma reunião de diretoria, meu superior imediato comentou: foi uma jogada ousada, mas necessária. As 2 empresas não cumpriam mais com os requisitos de transparência exigidos. Você fez o certo. Concordei em silêncio, guardando para mim a dimensão pessoal daquele ato. Do outro lado da cidade, no entanto, o caos já se instalava. Meu pai recebeu a notícia em sua sala, e o impacto foi imediato. Sua expressão, segundo colegas de trabalho, passou da arrogância habitual para o desespero em questão de segundos. O noivo da minha irmã, ao ser informado, teve uma reação semelhante, chutou uma cadeira, gritou com funcionários e acusou todos de incompetência, sem imaginar que a decisão viera de alguém muito mais próximo do que ele poderia supor. A vida deles estava começando a ruir. E eu sabia que aquela era apenas a primeira peça de um dominó que ainda tinha muito a cair. Na manhã seguinte ao envio dos comunicados, acordei com uma estranha mistura de serenidade e expectativa. Sabia que as notícias já haviam chegado tanto ao meu pai quanto ao noivo da minha irmã. A queda seria inevitável. O que me restava era observar de longe as consequências, sabendo que, desta vez, eu não seria a vítima, mas a peça central da virada. Enquanto preparava meu café, lembrei do olhar de surpresa estampado no rosto deles no restaurante. Aquela cena me dava forças. Pela primeira vez, não era eu quem carregava o peso da humilhação. Pouco depois, uma colega da empresa me enviou uma mensagem discreta: você não imagina o escândalo que está acontecendo na companhia onde seu pai trabalha. Já circulam rumores de demissões em massa. Respirei fundo. Não me alegrava com o sofrimento de funcionários inocentes, mas sabia que, em breve, a verdade viria à tona. A incompetência e a arrogância de meu pai e do noivo de minha irmã os haviam levado até ali. Do lado deles, a situação era um verdadeiro incêndio. Meu pai, acostumado a desfilar sua superioridade pelos corredores da multinacional, viu sua autoridade ruir em questão de horas. Colegas cochichavam, portas eram fechadas à sua passagem, e reuniões emergenciais eram convocadas para tentar explicar como contratos tão importantes haviam sido cancelados. O noivo da minha irmã também não escapou. Seu nome circulava em e-mails internos, acompanhado de palavras duras como falta de transparência e conduta duvidosa. Pela primeira vez, ele não era o herdeiro intocável, mas sim o responsável por um fiasco monumental. Em casa, a tensão era ainda maior. Minha mãe chorava ao telefone, repetindo que tudo aquilo era uma injustiça. Minha irmã, histérica, gritava com o noivo, dizendo que ele havia arruinado o futuro deles. E meu pai, tentando manter as rédeas da situação, bradava que resolveria tudo pessoalmente. Vou descobrir quem está por trás disso. Ele repetia, batendo a mão na mesa. Ninguém humilha a nossa família desse jeito. Mas, no fundo, ele já suspeitava. A lembrança da minha voz firme, em francês, ecoava em sua mente como uma sentença. Enquanto isso, eu seguia com minha rotina. No escritório, mantinha a postura profissional, como se nada além do trabalho importasse. Alguns colegas me olhavam com admiração velada, talvez desconfiados de que eu tivesse algum envolvimento mais direto. Mas ninguém ousava perguntar. À noite, no meu apartamento, aproveitei o silêncio. Refleti sobre o que estava acontecendo e percebi algo curioso. Não sentia vingança, mas sim libertação. Era como se, finalmente, tivesse conseguido mostrar que eu nunca fui a sombra que eles pintaram. No entanto, sabia que a guerra estava apenas começando.
Pessoas como meu pai e o noivo da minha irmã não aceitariam a derrota com facilidade. Eles eram movidos por orgulho, e o orgulho ferido poderia levá-los a atitudes impensadas. No terceiro dia, o inevitável aconteceu. Recebi uma ligação de minha mãe. "O que você fez?" A voz dela tremia de raiva e desespero. "Sua irmã está arrasada, seu pai está sendo investigado na empresa, e o noivado dela está em risco. Você acabou com tudo." Segurei o celular com firmeza, mas não deixei a emoção transparecer. "Eu não fiz nada além do meu trabalho, mãe. Se eles perderam contratos, foi porque não estavam à altura de mantê-los." "Mentira!" Ela gritou. "Você sempre invejou sua irmã, e agora resolveu se vingar. É isso, não é?" Sorri amargamente. Eles nunca mudariam a narrativa. Sempre seria eu, a filha ingrata, a culpada por qualquer desgraça. "Talvez vocês devessem começar a olhar para os próprios erros", respondi, antes de encerrar a ligação. Desliguei e, por um momento, senti uma pontada de tristeza. Ainda havia dentro de mim uma parte que desejava ser reconhecida, amada, acolhida. Mas a realidade era outra, eu nunca teria isso deles. No mesmo dia, meu pai e o noivo de minha irmã foram chamados em reuniões separadas em suas respectivas empresas. O veredito foi duro e direto: ambos seriam demitidos por falhas graves na condução dos contratos. A notícia se espalhou rápido pelos círculos corporativos. O que antes era motivo de orgulho, agora se tornava vergonha. Minha irmã, ao saber da demissão do noivo, caiu em prantos. Ela, que sempre se gabara de estar ao lado de um homem rico e influente, agora se via diante de um futuro incerto. E como sempre, voltou sua fúria contra mim. "Isso é culpa dela." Gritava para meus pais. Sempre foi. Meu pai, por sua vez, mergulhou em um silêncio sombrio. Pela primeira vez, senti o peso real das próprias escolhas. Do meu lado, mantive a serenidade. Não precisei me expor nem me justificar. O mundo corporativo cuidou de dar a resposta que minha família jamais quis enxergar: eu não era filha fracassada. Pelo contrário, eu tinha construído algo sólido, com esforço e mérito, e agora era esse mérito que se tornava o espelho da derrota deles. Mas eu sabia, esse era apenas o começo. Eles não iriam desistir tão facilmente. As notícias da demissão do meu pai e do noivo da minha irmã se espalharam como rastilho de pólvora. O que antes era orgulho familiar agora se transformava em motivo de comentários maldosos em jantares de negócios, clubes e reuniões sociais. Pessoas que sempre os bajularam passaram a se afastar discretamente, como se o fracasso fosse contagioso. Minha mãe, inconformada, tentava controlar os danos, ligando para amigos de longa data, pedindo apoio, buscando favores. Mas a verdade era simples: todos estavam mais interessados em preservar a própria imagem do que em se associar a uma família em queda livre. Em casa, a situação estava insustentável. A minha irmã chorava diariamente, alegando que sua vida havia sido destruída. O noivo, tomado pelo orgulho ferido, começou a evitar a casa dos meus pais, preferindo se afundar em bebidas e desculpas esfarrapadas. Meu pai, que sempre ostentara uma postura altiva, agora passava horas trancado no escritório de casa, revendo papéis, telefonando em busca de uma saída. Mas não havia saída fácil, sua reputação profissional estava manchada, e nenhum contato ousava indicá-lo para uma nova posição. Eu, por outro lado, mantinha minha rotina com disciplina. No trabalho, a vida seguia normalmente. A diretoria elogiava minhas decisões, e eu recebia cada vez mais responsabilidades. Era como se o universo estivesse corrigindo anos de injustiça silenciosa. Ainda assim, a cada passo dado, eu sabia que a reação da minha família estava apenas começando a se manifestar. No final daquela semana, fui surpreendida por uma visita inesperada. Ao voltar para casa depois de um longo dia, encontrei meus pais parados em frente ao meu prédio. Eles estavam visivelmente abatidos. Minha mãe parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Meu pai, embora tentasse manter a postura, não escondia a derrota estampada em seus olhos. "Precisamos conversar", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Por um instante, pensei em negar, mas decidi ouvir.
Subimos juntos até meu apartamento, e pela primeira vez eles se sentaram no sofá que eu havia comprado com o fruto do meu próprio esforço. Olhavam em volta como se aquele espaço fosse um mundo desconhecido, distante da vida confortável a que estavam acostumados. Você precisa nos ajudar, minha mãe começou, quase implorando. Seu pai não consegue emprego, sua irmã está arrasada, e você tem condições agora. Senti o coração apertar, mas não pela culpa. Era a indignação que falava mais alto. Vocês passaram a vida me dizendo que eu era um peso, que eu não honrava o sobrenome. Agora aparecem aqui pedindo ajuda? Meu pai, irritado, se inclinou para frente. Você não entende, isso é questão de família. Gostando ou não, você tem a obrigação de nos apoiar. Cruzei os braços e respirei fundo. Obrigação? A única obrigação que eu tive até hoje foi comigo mesma, porque vocês nunca me deram nada além de desprezo. Minha mãe tentou intervir, mas percebi que, no fundo, eles ainda não tinham entendido. Não era apenas sobre dinheiro ou posição. Era sobre respeito, algo que nunca me ofereceram. Se vieram aqui esperando que eu resolva todos os problemas de vocês, estão enganados, finalizei, com firmeza. Cada um está apenas colhendo o que plantou. O silêncio tomou conta da sala. Poucos minutos depois, eles se levantaram e foram embora, levando consigo o peso da rejeição que tantas vezes me impuseram. Naquela noite, fiquei refletindo sobre o que havia acontecido. Uma parte de mim ainda buscava algum resquício de reconciliação, mas logo percebi que não seria tão simples. Minha família não estava arrependida de verdade. Estavam apenas desesperados pelas consequências que suas escolhas trouxeram. Nos dias seguintes, a situação deles se agravou. Minha irmã, que sempre ostentara um estilo de vida luxuoso sem nunca ter trabalhado, começou a sentir a pressão. Os cartões de crédito foram bloqueados, o noivo se afastava cada vez mais, e os amigos que a cercavam sumiram como fumaça. A menina mimada, que sempre teve o mundo aos seus pés, agora se via sozinha, sem saber lidar com a realidade. Meu pai, por sua vez, insistia em procurar oportunidades, mas cada porta fechada era mais um golpe em seu orgulho. Os contatos que ele julgava fiéis preferiam manter distância, temendo manchar a própria reputação. Em paralelo, começaram a circular rumores de que haveria investigações internas nas empresas que eles representavam. O cancelamento dos contratos havia levantado suspeitas de irregularidades, e mesmo que não houvesse provas diretas contra eles, a sombra da dúvida já era suficiente para enterrar qualquer chance de recuperação rápida. Certo dia, recebi uma nova ligação, desta vez da minha irmã. A voz dela, outrora cheia de arrogância, agora estava trêmula. Eu não aguento mais, disse entre soluços. Ele terminou comigo. Disse que não pode se envolver com alguém cuja família está arruinada. Fechei os olhos por um instante. Não senti prazer na dor dela, mas tampouco compaixão. Era apenas a constatação de que o mundo real finalmente a havia alcançado. Você vai precisar aprender a viver com menos, respondi friamente. Como eu fiz a vida inteira. Ela não gostou da resposta. Gritou, xingou, e desligou o telefone. Mas no fundo, eu sabia que aquelas palavras ecoariam por muito tempo. Enquanto minha família desmoronava, eu continuava crescendo. Novas oportunidades surgiam, viagens eram planejadas, e meu nome começava a circular em ambientes que antes pareciam inalcançáveis. Era como se o destino estivesse me mostrando, todos os dias, que eu tinha feito a escolha certa ao trilhar meu próprio caminho. Mas também sabia que a guerra não estava encerrada. A humilhação pública ainda queimava dentro do orgulho do meu pai e da minha irmã. E eu tinha certeza, eles tentariam uma última cartada para me atingir. As suspeitas que meu pai e o ex-noivo da minha irmã já carregavam desde o jantar se confirmaram de forma brutal. Dias após as demissões, ambos receberam o veredito final. A decisão de cancelar os contratos que sustentavam seus cargos partirá diretamente de mim, da filha rejeitada, da fracassada que eles tanto desprezaram. A notícia chegou primeiro ao ex-noivo, que recebeu uma cópia do parecer jurídico da empresa francesa com meu nome citado no documento como responsável pelo encaminhamento do cancelamento. Sua reação foi explosiva.
Jogou papéis pelo escritório, quebrou um porta-retratos e praguejou em voz alta. Depois, ligou para minha irmã apenas para despejar sua fúria. Vocês disseram que ela não era nada. Rugiu, tomado pela raiva. Mas ela destruiu tudo com uma assinatura. Foi a última ligação entre eles. No mesmo telefonema, ele encerrou de vez o relacionamento, declarando que não queria vínculo algum com uma família em ruínas. Minha irmã, devastada, correu até os meus pais para dar a notícia. Minha mãe tentou acalmá-la, mas ela gritava, descontrolada, culpando a mim por cada detalhe do fim do noivado. Meu pai, que até então ainda alimentava uma mínima esperança de que tudo não passasse de coincidência, ficou em silêncio por longos minutos, imóvel, encarando o vazio como se sua vida inteira tivesse ruído de uma só vez. Ele lembrou, como um eco cortante, das minhas palavras no restaurante: amanhã vocês receberão uma surpresa no trabalho de vocês. Não havia mais dúvidas. Eu havia cumprido exatamente o que prometera. Naquela noite, meu telefone tocou. Vi o número da casa dos meus pais, mas hesitei em atender. Respirei fundo e decidi ouvir. Então foi você, disse meu pai, sem rodeios, a voz carregada de fúria. Você arruinou minha carreira, arruinou o noivado da sua irmã, destruiu nossa família. Permaneci em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu apenas cumpri com minhas responsabilidades. Foram vocês que nunca me levaram a sério. Pare de se fazer de vítima. Ele gritou. Você precisa reparar o que fez. Tem contatos agora, pode me recomendar em outra empresa. Eu exijo isso de você, é sua obrigação como filha. As palavras dele ecoaram como uma repetição de tudo que sempre ouvi: exigências, cobranças, ordens. Mas dessa vez, algo dentro de mim não permitiu que eu recuasse. Com calma, respondi em francês, pausadamente, para que cada palavra penetrasse como uma lâmina: eu não era fracassada. Agora quer minha ajuda? A resposta é não. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Senti a respiração pesada dele, como se tivesse levado um golpe que jamais esperava. E antes que pudesse retrucar, desliguei. Nos dias seguintes, a fúria de meu pai apenas cresceu. Ele tentava ligar, mandava recados por minha mãe, mas não havia mais espaço para negociação. Pela primeira vez, eu tinha o poder, e não me curvava diante das pressões. Minha irmã também me procurou, mas seu tom era bem diferente do de sempre. Ligou chorando, implorando para que eu parasse com aquilo. Dizia que sem um ex-noivo, sem dinheiro e sem apoio, ela não sabia o que fazer da própria vida. Ouvir sua súplica me trouxe uma estranha sensação. Durante anos, eu havia sido a esquecida, a invisível. Agora, ela experimentava o que era não ser prioridade para ninguém. Ainda assim, mantive minha postura. Você sempre riu de mim quando eu era humilhada, respondi. Agora precisa aprender a enfrentar a realidade. Ela chorou, me chamou de cruel, desligou. Mas no fundo, eu sabia que aquelas lágrimas não eram arrependimento, mas apenas desespero por perder tudo o que considerava garantido. Meu pai, incapaz de aceitar a derrota, tentou uma última jogada. Usando os poucos contatos que ainda restavam, espalhou boatos de que eu havia manipulado ilegalmente o cancelamento dos contratos. Porém, cada tentativa de difamação era desmontada rapidamente. As empresas envolvidas haviam registrado toda a negociação de forma legal, com parecer jurídico e aprovação da diretoria. Eu estava blindada. Com o passar dos dias, a reputação dele e do ex-noivo de minha irmã afundava ainda mais. Ambos se tornaram exemplos de fracasso corporativo, nomes associados à incompetência e orgulho desmedido. O que antes era orgulho da família agora era motivo de vergonha. E no fundo, eu sabia, nada disso teria acontecido se eles tivessem me tratado com um mínimo de respeito. Certa noite, ao caminhar pelo meu apartamento silencioso, refleti sobre tudo. Eu havia vencido. Não apenas no campo profissional, mas também no emocional. A filha rejeitada, desprezada e humilhada era agora a responsável por derrubar o império de ilusões que minha família havia construído. Mas havia algo que eu não podia ignorar: a história ainda não tinha acabado. Meu pai e minha irmã jamais aceitariam o fim daquela forma.
A derrota os consumia, e eu sabia que em breve eles fariam algo impensado para tentar se vingar. E quando esse momento chegasse, eu estaria preparada. Os dias seguintes foram um retrato claro da ruína da minha família. O nome do meu pai, que durante anos fora associado à seriedade e ao prestígio, agora aparecia em matérias discretas nos jornais de negócios como exemplo de fracasso e má gestão. O ex-noivo da minha irmã, por sua vez, mergulhava em processos internos, acusado de condutas duvidosas e de ter levado sua empresa a uma queda vertiginosa. O mundo corporativo, que antes os reverenciava, agora os via com desconfiança e desprezo. Minha mãe tentava, de todas as formas, manter a aparência de normalidade. Visitava amigas em cafés, fingia que nada estava acontecendo, mas no fundo estava devastada. Já minha irmã, que sempre foi tratada como uma princesa intocável, experimentava pela primeira vez a realidade de viver sem apoio. Sem o noivado, sem luxo, sem bajuladores, ela se via em um vazio que não sabia como preencher. Mas foi meu pai quem mais sofreu. Orgulhoso e incapaz de aceitar a queda, ele ainda tentava contatos, ainda buscava oportunidades, mas cada reunião era uma porta fechada. Seu sobrenome, que tanto ostentava, agora pesava como uma marca de vergonha. E, cada vez que era rejeitado, mais a raiva contra mim crescia. Certa noite, recebi uma visita inesperada. A campainha do meu apartamento tocou, e quando abri a porta, encontrei meu pai, minha mãe e minha irmã. Estavam abatidos, os rostos cansados, os olhos carregados de ressentimento. Entraram sem esperar convite, como se ainda tivessem o direito de invadir o meu espaço. Precisamos acertar isso, disse meu pai, firme, mas com a voz embargada. Você já provou o seu ponto. Mas agora precisa pensar na família. Cruzei os braços, encarando-o sem desviar o olhar. Pensar na família? Vocês só lembraram de mim quando precisaram. Minha mãe tentou intervir, segurando minha mão. Filha, nós erramos. Mas agora estamos em ruínas. Você tem poder, tem contatos. Por favor, nos ajude a reconstruir. Olhei para ela, e por um breve momento senti a velha vontade de acreditar em suas palavras. Mas logo lembrei das inúmeras vezes em que fui humilhada, ignorada, diminuída. Respirei fundo e respondi com firmeza: ajudar vocês seria negar tudo o que vivi. Eu lutei sozinha porque nunca tive apoio. Agora, cada um de vocês precisa enfrentar as próprias consequências. Minha irmã, furiosa, se levantou do sofá. Você está feliz, não é? Destruiu minha vida, acabou com meu noivado, e agora se vinga. Você é cruel. Sorri com amargura. Não, eu apenas sobrevivi. E sobreviver, para mim, foi mais difícil do que vocês jamais imaginarão. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da diretoria da empresa francesa onde trabalhava. Eles estavam cientes de todos os rumores e das tentativas de difamação que meu pai vinha espalhando. E, para minha surpresa, anexaram uma carta oficial reafirmando a legitimidade das minhas decisões. Você demonstrou firmeza, ética e coragem, dizia o documento. Aquilo foi a prova final de que nada poderia ser usado contra mim. Mostrei a carta aos meus pais dias depois, quando eles tentaram uma última conversa. Entreguei o papel sobre a mesa e disse calmamente: vocês podem tentar me atacar o quanto quiserem, mas a verdade sempre estará do meu lado. Meu pai leu, amassou o papel entre as mãos, e em silêncio percebeu que a batalha estava perdida. O tempo passou, e a distância entre nós se tornou definitiva. Minha mãe ainda tentava algumas ligações, sempre pedindo ajuda, mas eu não atendia. Minha irmã mergulhou em um ciclo de autopiedade, sem conseguir aceitar que a vida luxuosa havia acabado. E meu pai, derrotado, deixou de procurar novos cargos. Era como se tivesse desistido de lutar contra a vergonha que ele mesmo ajudou a construir. Quanto a mim, minha vida seguiu outro rumo. Continuei crescendo na empresa, viajei para a França, vivi experiências que antes só sonhava. Caminhando pelas ruas de Paris, ouvindo o idioma que tantas vezes usaram para me humilhar, senti uma estranha paz. Agora, aquele idioma não era mais arma contra mim, mas símbolo da minha vitória.
Lembrei-me do jantar no restaurante, das risadas, das palavras cruéis, e comparei com o momento em que, em francês, neguei ajuda ao meu pai. A ironia da vida era perfeita. Aquilo que eles usaram para me ferir foi exatamente o que me deu força para vencê-los. Certa vez, em um raro gesto, recebi uma mensagem curta do meu pai. Ele não pediu ajuda, não exigiu nada. Apenas escreveu: "Subestimei você." Foi meu maior erro. Não respondi. Não por rancor, mas porque já não havia nada a ser dito. O ciclo estava encerrado. A filha rejeitada, humilhada e esquecida havia se tornado a mulher que impôs limites e mostrou que dignidade não se negocia. Meu pai, minha mãe, minha irmã e o ex-noivo colheram o que plantaram. E eu, enfim, aprendi que a verdadeira vitória não é destruir os outros, mas construir a própria vida com coragem, mesmo quando ninguém acredita em você. E, ao olhar para trás, percebi que o destino apenas devolveu a eles o reflexo do que sempre me ofereceram: desprezo. Só que, desta vez, não havia retorno. Você acompanhou até aqui a minha história e viu como a vida pode dar voltas que ninguém imagina. Depois de anos sendo humilhada, eu consegui mostrar o meu valor e virei o jogo da forma mais inesperada. Agora eu quero saber de você: se estivesse no meu lugar, faria o mesmo que eu fiz? Teria a coragem de enfrentar a própria família e negar ajuda depois de tudo que sofreu? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber como você reagiria nessa situação. E aproveita também para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo, assim eu posso deixar um coração no seu comentário. Se essa história prendeu a sua atenção e emocionou você, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que trago por aqui. E não esqueça, compartilhe este